te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida. Bom dia, igreja, paz do Senhor. Eu sou o Diácono Márcio, nós somos a Igreja de Nova Vida em Porto da Pedra e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Hoje a gente vai tratar dos seguintes assuntos: os cuidados que nós temos que ter com os novos convertidos, com os nossos irmãos na fé mais novos, aqueles que acabaram de chegar na fé, e aqueles que também que são mais novos do que nós na fé, que estão desenvolvendo ainda a nossa fé, que não tem, irmãos, de repente, a mesma lucidez de fé, de conhecimento da palavra, de maturidade cristã que você tem. Então, Paulo ele vai tratar deste assunto neste capítulo 15 da Epístola aos Romanos, o seu cuidado que ele tem com o seu ministério que Deus confiou ao apóstolo Paulo, o ministério dos gentios, pregar, anunciar o evangelho, as boas novas da salvação aos gentios. Em relação à igreja, os gentios, eles são aqueles que estão lá fora, né? O povo de Deus, a igreja do Senhor. Em relação a nós, os gentios, nós temos que ver desta forma, na palavra de Deus, são aqueles que estão lá fora, que devem ser alcançados, para que eles venham a ser nossos irmãos mais novos. E o plano ministerial de Paulo, ele continua no capítulo 15, né? Parte A desse capítulo 15, os cuidados com nossos irmãos na fé mais novos convertidos. Os gentios, o ministério de Paulo, o ministério dele, e o restante do plano dele que ele tem, que ele continua lá falando no capítulo 15, que ele tem o objetivo de visitar os cristãos de Roma e a ser encaminhado por eles até a Espanha para anunciar lá as boas novas àquele povo que nunca tinha ouvido falar de Deus, né? Ou conhecia outros deuses, não o Senhor, não conhecem nada de Jesus Cristo. Então Paulo ele vem tratar deste assunto aqui no capítulo 15. Amém, irmãos? Então vamos orar antes da gente fazer a leitura do capítulo 15? Amado Deus e Pai, é em nome de Jesus, Pai, que estamos reunidos, Senhor, meu Deus, para estudar a Tua Palavra, Pai, muito obrigado pela sua oportunidade de estudar a Tua Palavra, Pai, esse privilégio, Pai, muito obrigado, Senhor, meu Deus, a Tua Palavra, Pai, é luz para os nossos caminhos, Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, Pai, venha estar dando o dom do discernimento para nós aprendermos a Tua Palavra, venha estar me usando, Senhor, meu Deus, o professor é o Senhor, o mestre é o Senhor, Pai, eu também preciso aprender com o Senhor, tenho muito a aprender com o Senhor, Pai, venha estar me usando poderosamente, Pai. Abençoa, Pai, este canal, Pai. O canal da onde a Igreja de Nova Vida, Porto da Pedra, Pai, lança a Tua Palavra, lança a semente da Palavra do Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja que está em casa, Pai, abençoa essa escola bíblica, me abençoa a minha vida, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, Pai. Amém, graças a Deus. Então, irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia em a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Capítulo 15, e a versão que eu vou estar lendo é revista e atualizada, tá? Revista e atualizada. Tá, verso 1, capítulo 15, eu vou ler do 1 até o 13, tá bom? Aí depois a gente vai versículo por versículo, passagem por passagem, até finalizar o verso 13, depois do 14 ao 21, depois do 22 ao 33, tá bom? Vamos lá? Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias do que te ultrajavam, isso é, daqueles que o ofendiam, caíram sobre mim, caíram sobre Cristo. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, paciência e consolação, de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus,
para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isto eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores aos teus nomes. Isso está escrito no Salmos 18, verso 49, tá? E Paulo está citando aqui. Verso 10. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E Deuteronômio 32, 43. Verso 11. E ainda: louvai ao Senhor vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Salmo 117, 1, onde que Paulo está citando aqui na Epístola aos Romanos, capítulo 15, verso 11. Verso 12. Também Isaías diz, olha o que Isaías diz, que Paulo está citando. Paulo está usando o Antigo Testamento para falar, irmãos, com esses irmãos da igreja de Roma, de maioria de judeus convertidos a Cristo. Verso 12, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé. Quem será a raiz de Jessé? Os antecessores de Jessé, o antecessor de Jessé. Quem é o antecessor de Jessé? É a raiz de Jessé? Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo do gozo e paz no vosso crer, para que sejais rico de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, nessa parte do capítulo 15 aqui, do verso 1 ao verso 13, Paulo está tratando desse assunto, do nosso relacionamento, né? Relacionamento, nessa parte, né, no capítulo 13, 14, 15, ele está tratando deste assunto, relacionamento entre nós da igreja, como nós devemos nos tratar, como deve ser o relacionamento entre nós cristãos, tanto aqui na igreja, irmãos, quanto os nossos irmãos de outra denominação, cristãos também. Não é que deve ser o nosso relacionamento entre nós? Então, e ele trata principalmente entre os mais fortes, os mais maduros, aqueles que têm mais maturidade cristã, têm mais intimidade, relacionamento com Deus, têm mais lucidez na palavra de Deus, tem os frutos do Espírito, conhece mais a palavra de Deus, tá? Entre os fortes, que ele chama aqui no capítulo 15, de fortes na fé, em relação àqueles que estão acabando de chegar, aqueles que estão acabando de se converter, recebeu a palavra da salvação, se converteu e está começando a caminhar no Senhor, está desenvolvendo, assim como o pastor pregou há pouco tempo, na última quarta-feira, então estão desenvolvendo a salvação, estão começando a desenvolver na caminhada de fé. Todos nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, porém, os novos convertidos estão num estágio inicial. Você, em relação a essa caminhada, em relação ao reino de Deus, em relação ao céu, você está num patamar mais elevado. Você tem condição de o abençoar, de ministrar na vida dele, de exortar, tá? De admoestar, isso é advertir, corrigir, avisar, repreender, se for o caso, tá? Abraçar com uma palavra, abraçar fisicamente também, levar uma palavra de consolo, consolar, exortar, tá bom? Então você tem mais condições espirituais de fazer isso em relação aos novos convertidos, tá? Então ele está tratando deste assunto, dos mais maduros em relação àqueles que estão acabando de chegar. E ele começa a introdução desse tema no capítulo 13, que a irmã Vanessa Tavares, ela ministrou. E lá no capítulo 13, a parte B e a parte C daquele capítulo, ele começa lá na parte B falando do cumprimento da lei.
o cumprimento da lei de Moisés, o cumprimento do Antigo do Testamento, que é em relação a nós, em relação ao nosso relacionamento entre nós, não o nosso relacionamento com Deus, faz parte do nosso relacionamento com Deus também, mas em relação ao nosso relacionamento com o nosso próximo, com o nosso semelhante e com os nossos irmãos, o amor é o cumprimento da lei. O vínculo do amor é o cumprimento da lei. Quando você ama de acordo com a palavra de Deus, de acordo como Deus manda a gente amar, de acordo com a palavra de Deus nos ensina a amar, que é colocar o nosso próximo à frente de nós, o querer do outro, a vontade do outro, né? Na conjugação dos pronomes, nós que somos crentes, não é eu, tu e ele, é ele, tu e por último eu. Isso que é o amor, você colocar o outro na frente, tá? A necessidade do outro em prol da sua. Tá? E foi isso que Cristo fez. Ele se doou pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, ele lá no capítulo 13, ele começa falando que o nosso vínculo, aquilo que deve nortear, permear, que deve ser a base do nosso relacionamento entre nós aqui da igreja, irmãos, é o amor. Tá? Aí no capítulo 14, ele continua esse assunto, falando do relacionamento dos crentes mais maduros e dos menos maduros, em que um não pode desprezar o outro. Que o crente mais maduro, ele não faz separação de alimento, ele tem uma lucidez maior na palavra de Deus, enquanto o menos maduro, o mais moderno, o cristão mais moderno, mais recente, a fé dele é muito baseada em ritos, em usos e costumes, menos na fé, também na fé, né, porque senão ele não tinha se convertido, menos na palavra de Deus, porque ele ainda está aprendendo, e ele ainda se baseia muito nos ritos, nos usos e dos costumes. Ele é muito apegado a essas coisas. Pode ser também porque ele veio de uma outra religião, ele veio de uma outra denominação, de uma outra fé, em que se apegava mais a essas coisas. Então ele coloca mais essas coisas, não que nós não devemos dar atenção aos ritos da igreja, Santa Ceia, o batismo, não que nós não devemos dar atenção aos ritos que são importantes, aos usos e costumes que também são importantes, mas o cristão menos maduro na fé, ele coloca essas coisas em primeiro lugar, ele dá importância excessiva a essas coisas. Tá? Enquanto que o cristão mais maduro, a fé dele é em Cristo Jesus, se baseia na sua palavra. Ele vem buscar aqui na palavra, a palavra de Deus é o norte para ele. É aqui que está a regra de fé e de vida, que vai permear o seu caminhar na sua vida cristã, no seu dia a dia, no seu relacionamento familiar, no seu trabalho. É na palavra de Deus que vai conduzir, enquanto o outro ainda está aprendendo. Tá? Aí ele entra aqui no capítulo 15. Depois de tratar nesse assunto, né, no capítulo 14, falar que um faz separação entre um dia e outro, e o crente mais maduro, ele julga igual todos os dias o Senhor fez. Não tem um dia que é mais santo do que o outro. Tá? Então, o menos maduro, ele faz essa separação. Então, ele entra aqui no capítulo 15. Ora, nós que somos fortes, né, os mais maduros, mais lucidez na palavra de Deus, devemos suportar as fraquezas, as debilidades dos fracos, e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o teu próximo no que é bom para edificação. O cuidado que nós temos que ter com o nosso próximo, agradar ele no que é bom para edificação. Se for ruim para edificação, você não vai colocar a vontade dele em primeiro lugar, porque não é bom para edificação, mas naquilo que for bom para edificação, para o crescimento dele, você vai ter esse cuidado, você vai ter este carinho, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Cristo se agradou a si mesmo, veio aqui morrer por nós. Antes, como está escrito, as injúrias do que o ultrajavam caíram sobre mim, caíram sobre ele. Então, naquilo, irmãos, que o irmão ele ainda é fraco, né? A irmã Adriana deu vários exemplos que o próprio capítulo 14 dá. O irmão, ele se escandaliza
de comer determinado alimento, comer carne de porco. Imagina um irmão que era do catolicismo e se converte. Aí você chama ele para comer na sua casa, irmão, isso é só um exemplo, na Semana Santa. E ele ainda traz consigo aqueles ritos da outra religião que na Semana Santa não se pode comer carne vermelha. Ele ainda traz isso consigo, isso ainda não saiu do coração dele. O Senhor ainda está trabalhando. Aí você vai servir na Semana Santa carne vermelha. Entendeu? Algo que possa escandalizar, isso pode entristecer o coração dele, pode fazer ele sair da igreja. Entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Tá? Você vai receber um irmão que é adventista, ou que ele é judeu. Você sabe que ele não come carne de porco. Aí você vai servir presunto, você vai servir carne de porco para ele. Então a gente tem que ter esse cuidado, que Deus está trabalhando no coração dele. Assim como está trabalhando no seu, no nosso coração, que nós ainda não somos uma obra completa. O Senhor está fazendo a obra na minha vida, o Senhor está fazendo a obra na sua vida, a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida, Ele está cuidando da gente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, para a gente não dar um mau testemunho, tá? Não ser grosseiro com os nossos irmãos. Então, e não querer agradar a si mesmo, mas agradar o seu próximo naquilo que não é pecado, tá? Aquilo que não é pecado. Verso 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Deus deixando o Antigo Testamento, aqui Paulo está falando do Antigo Testamento e das cartas que ele está escrevendo, inspiradas pelo Espírito Santo, para o nosso ensino, para nosso bom relacionamento entre nós. O seu bom relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua esposa, com seus filhos, com seu pastor, com os nossos pastores, com os nossos irmãos, o corpo de Cristo, a igreja. Para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência, fruto do Espírito, irmão, paciência, e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir. Vos conceda isso em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso irmão. Nos conceda paciência e consolação. Que tenhamos isso em relação ao nosso irmão, para termos cuidados um dos outros. Você não se ensoberbecer em relação ao o irmão que ainda é fraco na fé, está começando a aprender, está começando na caminhada, você não desprezar ele. Tá? Uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Verso 6. Para que concordemente, unanimemente, em unidade, a igreja em unidade, e a uma voz glorifiquemos a Deus. A nossa vida glorificar a Deus, a nossa igreja glorificar a Deus, porque isso vai ser visto lá fora no mundo. A igreja de Nova Vida em Porto da Pedra é uma igreja de irmãos que no seu testemunho de vida, eles glorificam o nome do Senhor. E lá fora eles veem isso e é lá que eu quero estar. É lá que eu quero estar, porque lá eles, com seu testemunho de vida, na forma como eles tratam uns aos outros, isso glorifique a Deus, dá um bom testemunho, para que o reino de Deus, irmãos, venha a prosperar em qualidade e quantidade, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, verso 7, acolhei-vos, tenham cuidado um com o outro, assim como Cristo nos acolheu, uns aos outros, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ele nos acolhe, Ele está cuidando da gente, como um pai, cuidando da gente, nos ensinando, nos exortando, às vezes nos repreendendo, nos corrigindo com amor, porque o fim, irmãos, da nossa fé, onde Deus quer que nós estejamos, é com Ele na glória, tá? E isso começa aqui. Começa aqui no nosso coração, porque Cristo já está aí no seu coração, já está no meu coração. Verso 8, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, isso é, dos judeus, tá?
daqueles que receberam aliança pela circuncisão. Nós recebemos aliança pela circuncisão também, mas só que do nosso coração, nos convertendo. Digo-vos, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, dos judeus, em prol da verdade de Deus, o Evangelho, a boa vontade de Deus para a nossa vida, salvação, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Isso é, Cristo Jesus, ele foi prometido lá no Éden. Lembra lá no Éden, Gênesis 3,15, em que o Senhor falou lá para Adão, para Eva, que da semente de Eva nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, pisaria a cabeça de Satanás. Ele pisaria a cabeça de Satanás, e essa serpente antes feriria o calcanhar de Cristo Jesus. Isso é, ele foi, por causa dos nossos pecados, ele foi crucificado. Seria a mordida no calcanhar. Porém, Cristo, ele feriria a cabeça da serpente, e o ferimento na cabeça é mortal. Ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele foi derrotado. Ele foi derrotado na minha e na sua vida. Ele venceu Satanás na cruz do Calvário. Cabe a nós, a eu e a você, agarrar, irmãos, a essa promessa, agarrar a essa obra que foi feita. Tá? Enquanto a pessoa não se converte, essa obra não tem efeito na vida dela. Mas quando ela entrega a vida para Jesus, essa obra se faz perfeita na vida dela, assim como foi feita na minha e na sua vida, na sua família, no seu lar. Para que os gentios, ou o objetivo dessa obra, para que a pregação lá para os judeus, para a circuncisão, foi feita para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. 2 pontos. Só um parênteses. A pregação que começou lá para os judeus, qual é a obra do Senhor? Para que alcance os gentios. Isso é, toda a humanidade, aquilo que o Senhor prometeu a Abraão, que da descendência de Abraão nasceria um que abençoaria todas as famílias da terra, judeus e gentios. Tá? Então, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Tá? Então, para a obra do Senhor, para o nome do Senhor seja conhecido entre todas as nações, em todas as nações. Em relação à igreja, irmãos, gentios são todos aqueles que não são judeus. Tá? Mas partindo do princípio que a igreja é povo do Senhor, quem seriam os gentios em relação a nós? Os que estão lá fora, os que nunca ouviram falar no nome do Senhor, ou que têm uma imagem, têm um conceito diverso em relação a Deus, não conhecem a Deus. E cabe a nós, a igreja do Senhor, eu e você, mostrar para eles quem é Jesus Cristo, que ele é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e que quer tirá-los dessa vida imunda de pecado, para trazê-los, que na verdade eles estão cativos, eles são escravos de Satanás vivendo no pecado. Eles não conseguem sair pela própria força do pecado que eles vivem. Eles precisam de Cristo Jesus. Nós somos livres, irmãos. Nós somos livres, inclusive, para pecar. Porém, nós escolhemos o melhor. Nós temos a opção de escolher o melhor, que é viver na presença de Deus. A gente escolhe o melhor. Lá eles não têm essa opção, porque eles são escravos. Eles são os verdadeiros escravos. Tá? Verso 10. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos louvem. Por quê? Porque o evangelho chegou até eles. E cabe a nós temos essa função de fazer o evangelho chegar até eles. Tá? Verso 12, também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Se a pregação do evangelho, se a pregação da palavra de Deus, se a vontade de Deus para a humanidade só aconteceu depois que Cristo Jesus veio ao mundo, e através da igreja essa pregação alcançou os gentios, quem é essa raiz de Jessé aqui que Paulo está falando? Porque raiz de Jessé é como se fosse antecessor a Jessé. E quem seria esse antecessor a Jessé que fez a palavra de Deus chegar aos gentios? É Cristo Jesus, irmãos. Porque Cristo Jesus, ele é anterior
a todas as coisas. Abraão, em João 8,58, diz: antes de Abraão existir, eu sou. Cristo Jesus falou. Ele é antes de todas as coisas. João 1, verso 1 diz: no princípio era o verbo. Quem é o verbo? É Cristo Jesus. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio de todas as coisas. Como quando diz lá em Gênesis 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra principal ali de Gênesis 1 é no princípio, porque Jesus Cristo é o principiador, o príncipe e o principiador de todas as coisas. Sem Cristo Jesus, nada do que existe, existiria, irmãos. Eu vejo as pessoas, muitos irmãos, se vacinando e falando: viva a ciência, viva a ciência. Glória a Deus pela ciência. Só existe ciência na Terra, porque existe um Deus todo-poderoso. É por isso que existe ciência, que deu graça ao homem, irmão, para inventar uma vacina, para inventar um aparelho de ressonância magnética, porque sem essa graça, irmãos, o homem pode estudar, que ele nunca vai descobrir. Só existe ciência, só existe planeta Terra, só existe universo, porque há um Deus. Tá? Então é esse Deus que nós temos que glorificar, nós temos que glorificar ao Senhor. Se nós temos saúde, se tem ar aí, irmãos, entrando no teu pulmão, e o principal, se há esperança da salvação, se há salvação, certeza da salvação para mim e para você, é porque há um Senhor, e Ele se fez carne, habitou entre nós e morreu por mim e por você, para que venhamos habitar o céu. Tá? Então ele é a raiz de Jessé e o rebento, o ramo novo, o renovo de Davi. Tá? Então ele é tanto a raiz de Jessé como o renovo de Davi. Haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E glória a Deus, porque essa salvação chegou até nós. 13, e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Tá? Sem comentários nessa passagem. Tá? Ele é a nossa esperança, a nossa salvação, e nós desenvolvemos a nossa salvação no Espírito Santo. Tá? Ele é a nossa alegria. Agora o verso 14 ao 21. 14 ao 21. Paulo ele vai dar explicação, o trabalho de Paulo, tá? E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito de que? Isso é, a respeito dos romanos, de que estáis possuídos de... Paulo vai encher a bola deles agora, ó, irmãos, olha só. De que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para os admoestar uns aos outros, advertir, corrigir, exortar, avisar, advertir, repreender. Vocês estão aptos, vocês são maduros, vocês são esses crentes fortes. Verso 15, entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, dos gentios, a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Que oferta é essa? Verso 17. Tenho, pois, um motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. E motivo, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Cristo fez por intermédio de Paulo, para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras. Ministério de Paulo. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico, que é a extremidade da Grécia e Macedônia,
que faz divisa com a Itália, que faz divisa com Roma, tá? É a extremidade antes de chegar a Roma. Até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Até aquela região, isso é, Paulo ainda não foi a Roma. Esforço-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-los aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo os que não tinham ouvido a seu respeito. Então, Paulo está falando aqui a respeito do ministério dele, que Deus confiou a ele. Do verso 14 ao 21. Paulo, você tem um ministério, quero que você vá levar o evangelho até aqueles que nunca ouviram falar do meu nome. Aqueles que não me conhecem, aqueles que conhecem outros deuses, aqueles que só sabem viver de acordo com o seu querer, com a sua vontade, que estão vivendo de acordo com a vontade e o querer de Satanás. E eles estão indo para o inferno. Então vá e leve o meu evangelho até estes. Esse é o seu ministério, Paulo. Este é o ministério da igreja. Levar o evangelho àqueles que nunca ouviram falar do Senhor ou conhecem outros deuses, que na verdade não são deuses coisas nenhuma, são demônios, são entidades espirituais que só querem arrastar o ser humano para o inferno. Tá? Então, Paulo ele tinha essa missão, ele tinha essa missão, assim como a igreja. Tá? Nós estamos continuando a obra de Paulo e o Senhor fala para ele, Paulo, prega o evangelho para eles, para que eles venham se converter. E aqui no verso 16, ele fala para que eles, os gentios, uma vez se convertendo, uma vez entregando a vida deles para Jesus, o sangue de Cristo Jesus, cobrindo a vida deles, cobrindo todo o pecado, eles, os gentios, venham a ser uma oferta agradável a mim, venham a ser uma oferta agradável ao Senhor, para que eu e você, uma vez nos convertendo, e a obra que o Senhor fez na minha, na sua vida, que está fazendo nos nossos familiares, que está fazendo através de você e de mim, na vida daqueles que nos rodeiam, através da nossa vida, para que nós venhamos a ser uma oferta agradável ao Senhor. E a nossa oferta, irmãos, aquilo que nós ofertamos para Deus, o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração, o nosso viver, venha a ser uma oferta agradável ao Senhor. Então ele está trabalhando para isso. E Paulo tem motivo para se gloriar. E ele fala aqui que ele não tinha ido até Roma, porque ele estava incumbido dessa missão. E muita obra, irmão, tinha muita obra. Paulo evangelizou, abriu a igreja na Galácia, Éfeso, Colosso, Coríntios. Quando Paulo está escrevendo essa epístola, ele está lá em Corinto, escrevendo essa epístola. Então é muita obra, muito trabalho, e a obra de Paulo era, abre uma igreja, né, prega o evangelho ali, abre uma congregação, prepara um pastor, prepara alguém para cuidar daquela obra e vai para outra localidade. E depois de outra localidade ele escreve cartas, recebe notícias daquela igreja que ele abriu, escreve cartas, assim como acontece aqui. E ele vai cuidando, ele vai apacentando as ovelhas do Senhor e abrindo congregação. Paulo é um missionário da fé. Tá? Pela força, sinais e prodígios pelo Espírito Santo de Jerusalém. Então ele tinha ido até o Ilírico. Paulo está falando que ainda não tinha ido a Roma, que ele quer ir até Roma. E por que ele fala aqui? Para não edificar sobre o fundamento alheio, porque ali era uma igreja já estabelecida, foi estabelecida por cristãos que se converteram lá no Pentecostes, judeus convertidos a Cristo, gentios também convertidos a Cristo, e quando voltaram para sua casa em Roma, lá eles abriram uma congregação estabelecida, é uma congregação estabelecida, e Paulo ele não quer edificar sobre fundamento que já foi, já tem uma base sólida que é Cristo, já foi edificado ali Cristo naquelas vidas, naquela congregação. Então Paulo quer ali visitar, tá? Então ele está trabalhando e ele está falando aqui, nessa passagem, que o trabalho ali dele já tinha acabado. E ele iria para Jerusalém e de Jerusalém iria até Roma, para os cristãos de Roma encaminhar ele para a Espanha. Tá? Isso que ele está falando aqui, nessa passagem. Tá?
Verso 21, antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícias dele, e compreendê-lo os que nada tiveram ouvido a seu respeito. Isso é, os cristãos de Roma. Agora vamos lá, verso 22 ao 29. O plano de Paulo. Tá? Qual é o plano de Paulo? Rapidinho, verso 18 e 19 fala assim: porque não ousei discorrer sobre alguma coisa, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Não é Paulo que faz, não é eu que faço, não é qualquer irmão aqui que está fazendo a obra de Deus, é Deus que está fazendo a obra através de nós. A obra é dele, a honra é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele. Então Paulo, ele nos ensina isso aqui. É para a honra e glória do teu nome. Se você tem um dom, se Deus te capacitou, é porque Deus te capacitou. A honra é dele, a glória é para o Senhor. Tá bom? Esse é o verso 18 e 19. 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Isso é, ele não queria edificar sobre fundamento alheio. Tá? E ele tinha muita obra para fazer na região onde ele estava e já estava findando essa obra. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, né, trabalhou arduamente e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois eu espero que de passagem estarei convosco e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Ia chegar lá em Roma, visitar eles, e os cristãos de Roma ia patrocinar, financiar, dar condições para Paulo ir até a Espanha levar o evangelho lá. Tá? A Espanha, nesse período aqui, irmão, século I, até então, o mundo é o fim do mundo conhecido, até então conhecido. Tá? O europeu, o asiático, ele não tinha atravessado o Atlântico. Então, até o fim do mundo até então conhecido era a Espanha. Tá? 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele está indo lá para Jerusalém. Lá ele vai ser preso. E vai ser, como ele tem cidadania romana, ele vai ser encaminhado para ser julgado por César em Roma. Ele vai ser encaminhado e ele vai acabar realmente cumprindo o que ele fala, de ir até os cristãos de Roma, mas nessa condição. Tá? Verso 26, porque aprouve a igreja lá da Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Igreja dos gentios, os judeus passando necessidade, passando fome, e a igreja dos gentios levantou uma oferta para abençoar os cristãos de Jerusalém, cristãos judeus de Jerusalém. Isto lhe pareceu bem a Paulo, olha por quê. E mesmo lhes são devedores, os cristãos gentios são devedores. Por quê? Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, isso é, a salvação veio da onde? A palavra do Senhor veio da onde? Veio dos judeus, eles que compilaram a palavra de Deus que o Senhor deu e essa palavra chegou até eles. Isso lhe pareceu bem, mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Devem também servi-los com bens materiais. Isso é, eles são novos na fé, eles não têm a maturidade na fé, eles não têm condições ainda de abençoar, eles precisam ainda ser abençoados espiritualmente. E é lícito, é justo, eu e você que estamos sendo ministrados pela palavra de Deus, estão tendo cuidados espirituais por nós, a gente contribuir financeiramente. É o que eu posso fazer. E é um mandamento, é justo, é lícito que nós venhamos a contribuir, de entregar o nosso dízimo, a nossa fé, as nossas ofertas, o nosso trabalho, a nossa obra, colocar à disposição da igreja, colocar à disposição dos nossos pastores, colocar à disposição daqueles irmãos que são mais maduros na fé, que são mais antigos e que precisa da nossa oferta, dos nossos dízimos, do nosso trabalho, da nossa oração, irmão, da nossa oração. Tá? Então, é lícito, é justo, isso que Paulo está falando aqui no verso 27. Contribuir com os nossos bens, tá? Contribuir de forma material, colocando à disposição aí o teu braço na obra do Senhor.
uma vez que você também ainda não tem condições de colaborar de forma espiritual, de repente ministrando louvor, mas aquilo que a gente pode fazer é colaborar de forma financeira, econômica, material. Verso 28. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhe consignado este fruto, a oferta, né? Passando por vós, irei até a Espanha. Esse é o objetivo de Paulo. Paulo quer levar o evangelho até a extremidade da terra. Esse tem que ser o objetivo da igreja do Senhor, nosso objetivo, nosso coração. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Deus. Tá? O Senhor vai estar sendo com ele, independente das adversidades, independente das lutas, ele vai estar na plenitude da bênção, vai estar na direção do Senhor. Se você ler lá os últimos capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai ver em que condições Paulo chegou lá, mas ele chegou em segurança, são e salvo na presença de Deus, ele e todos aqueles que com ele estavam. Uma luta, irmãos, dificuldade, o navio quase afundou, o navio se destruiu, mas todos chegaram salvos. E ele chegou salvo, porque a boa mão do Senhor é com ele, assim como é contigo. Basta a gente continuar nos colocando na presença do Senhor. Agora do verso 30 ao 33 para fechar. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Paulo precisava, assim como os homens e mulheres de Deus da nossa igreja também precisam, não só da nossa contribuição financeira, econômica, do nosso trabalho, mas também das nossas orações. É muita luta, irmãos. O inimigo se levanta contra a obra do Senhor, mas em nome de Jesus, nós declaramos que ele está derrotado. Que o Senhor Jesus já venceu. Que ele é um derrotado e que essa obra, em nome de Jesus, vai prosperar. Tá? Então, mas para isso, irmão, nós temos que batalhar, porque é uma batalha em oração. 31, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. Olha o Satanás aí se levantando através de homens ímpios, judeus, mas ímpios. E que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. O que ele vai lá fazer? Ele está indo lá para abençoar. Ele está indo lá para levar uma palavra e para levar oferta. Para abençoar eles, irmãos, com valores espirituais, materiais. A igreja está passando necessidade, tá? E ele quer o quê? Que ele seja bem aceito, a oferta dos irmãos gentios, a oferta dele, de Paulo. Verso 32, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Isso é chegar em Roma e ter um momento ali em que ele vai ser abençoado pelos cristãos de Roma, vão ministrar na vida dele, vão profetizar na vida dele e vão abençoá-lo com financeiro, com patrocínio para ele chegar até a Espanha levando a palavra de Deus. Verso 33, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, irmãos, com isso nós encerramos o capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos. O capítulo 16, irmãos, é pouca coisa, mas a irmã que vai ministrar, ela tem uma palavra importante e abençoada, principalmente para as irmãs da igreja, a respeito desse capítulo 16, e não perca a próxima aula. Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por essa ministração, que essa ministração, Pai, dê muito fruto na minha vida, Pai, na minha família e na vida dos meus irmãos, Pai, a tua igreja, a qual eu faço parte. Muito obrigado, Pai, pela essa ministração. Muito obrigado por tudo, Pai. Um bom sábado na presença de Deus para você, meu irmão. Em nome de Jesus. Amém.